Boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro de hoje, acerenando os nossos corações, nos ligando a Deus, aos benfeitores amigos, para que possamos, assim, entrarmos nessa sintonia da paz, da reflexão, do amor, da luz. Vamos formando um só grupo de encarnados e desencarnados, unidos em nome de Jesus. Se conosco, Jesus querido, fortalecendo a nossa mente, que possamos ter a lucidez de compreender os seus ensinamentos e assim sairmos nessa noite mais fortalecidos, com coragem de colocar em prática aquilo que ouvimos, e assim na certeza absoluta de que estamos juntos, de que Jesus está ao nosso lado, nos amparando, conduzindo com suas mãos amorosas o nosso planeta. Em nome dos benfeitores do Self, do nosso querido Pai João, que é o nosso dirigente espiritual, iniciamos o encontro do Evangelho desta noite, envolvendo o mar em nossas vibrações amorosas, para que ele seja amparado, inspirado pelo plano maior, para trazer hoje para nós a reflexão do Evangelho. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos falar uma experiência de André, um dos 12 apóstolos. E André, nesse tema de hoje, que ele desenvolve em 2 etapas, 3 na verdade, o assunto central é solicitude. Solicitude é, assim, uma virtude talvez pouco aproveitada nos dias de hoje, né? Pessoas enfermas, pessoas carentes, material, espiritual, mentalmente, e alguém poderia ter atitudes solícitas, né? De conversar, apoiar, visitar, né? Essas pessoas. Então, André tinha uma vontade muito grande de saber mais sobre a Babilônia, porque nos registros hebreus, se Moisés deixou lá o Pentateuco judeu, hebreu, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, depois uma série de outros se sucedem, Reis, uma série de livros, Juízes, e é fragmentado o comentário sobre Babilônia. E André tinha muita vontade de saber mais sobre Babilônia. Para dar uma ideia, Babilônia seria mais ou menos a potência do mundo na época. Seria hoje os Estados Unidos, a China. Era algo muito representativo na Terra naqueles anos longínquos, milênios de anos atrás. E certa vez André caminhava e viu um senhor, que é um nome difícil para eu gravar, né? Tatier Monra. E esse senhor tinha um apelido, que nos tempos de hoje seria considerado bullying. Ele era conhecido como o doido das águas. Era um homem que aparentava algum distúrbio mental, alguma deficiência mental, mas, ao mesmo tempo, era um homem contador de histórias, de casos.
E dessa vez que André passava, ele estava falando justamente sobre a Babilônia. André parou para prestar atenção na história que ele contava e ficou ali bebendo as palavras daquele homem, né? O doido das águas. E ele foi descrevendo, em determinada altura, ele disse: e Babilônia cresceu, cresceu, cresceu e cresceu muito. Pessoas vinham visitar a Babilônia e acabavam morando na Babilônia, não voltavam mais para os seus locais de origem, porque a vida era mais dinâmica, a vida tinha bastante conforto, mais ou menos o que as pessoas veem hoje em alguns países no mundo, né? Ouviam antes da pandemia, né? Ir para um país e para o outro e loucos de vontade de morar nesses países, porque enxerga por um lado, enxerga por um prisma. Assim era a Babilônia. E ali as pessoas então se acomodavam, arrumavam o que fazer e prosperavam naquela cidade que não parava de crescer. Só que esses grupos chegavam de países diferentes e levavam seus costumes, levavam o seu modo de vida, e isso foi misturando. Mais ou menos, nós sabemos bem, porque moramos em São Paulo, e aqui é uma mistura de tudo, né? Se você, hoje não por conta da pandemia, mas há pouco tempo atrás, e tomara que em breve tempo futuro, você quer comer comida italiana, você tem uma lista de lugares. Você quer comer uma comida árabe, você tem outra lista. Turca, outra lista. Coreana, árabe, chinesa. É incansável a mistura que tem. E não só na alimentação, né? Há teatros específicos, há culturas específicas, exposições de quadro, de literatura desses países, e São Paulo é uma Babilônia, considerando essa mistura de costumes, comidas, músicas e idioma. Há bairros em São Paulo que se fala idiomas específicos. O Bom Retiro foi um bairro que se falava italiano, depois passou por coreano e agora fala boliviano, fala o espanhol da Bolívia. Então, é uma mistura, para nós é fácil compreender o que era a Babilônia. E outras, né, modas, né, roupa, usar lenço, não usar lenço, usar máscara, não usar máscara, enfim, era uma mistura e foi crescendo assim mesmo. Só que nem tudo num mundo recém-saído de primitivo, né, ainda não tinha nem entrado ou estava entrando em provas e expiações, nem tudo crescia para o lado bom, porque a humanidade que aqui habitava era muito atrasada. Ainda que os capelinos já estivessem entre nós, era difícil assimilar um aprendizado social, cultural, mais educado, religioso, mais firme, né? Os propósitos melhores. Então, maus sentimentos também afloraram. Que maus sentimentos? Evidentemente que havia aquele de um povo que não gostava de outro povo. Havia aquele que não gostava do jeito que se falava, do jeito que se comia, do jeito que se vestia. E isso também foi crescendo ódios entre pessoas que chegaram naquela terra e que quiseram aproveitar do conforto, da comodidade que a Babilônia oferecia. Então, esse ódio foi gerando vingança entre pessoas, entre famílias, entre grupos, foi gerando dissidência, foi gerando luxúria. Luxúria, nós sabemos que é a exacerbação do sexo, né? O sexo exacerbado.
Então, as casas de prostituição também proliferaram de uma maneira absurda. A bebida também proliferou muito. Então, se crescia bem de um lado, trazia junto consigo espíritos mais atrasados, mais rebeldes, com uma viciação de coisas, né? de atitudes, seja física, seja mental, intelectual, espiritual, que foi impregnando por toda a cidade. E mais conflitos saíam disso. Né? Até um dia que, numa praça onde era para ter um espetáculo público, dois grupos de tribos diferentes, de origens diferentes, se desentenderam. Aí um outro grupo apoiou um grupo e um quarto apoiou um outro e virou uma confusão na Babilônia. Virou uma confusão porque todo aquele ódio guardado, todas aquelas diferenças acumuladas, todos aqueles problemas eclodiram de uma vez só. E foi, então, um desarranjo coletivo, uma briga coletiva entre todos que ali estavam. E conta, então, o doido das águas, o senhor Tatié, que os deuses ficaram entristecidos com isso e mandaram uma bola de fogo que destruiu a Babilônia, que fez as pessoas se espalharem por outros tantos lugares. Claro que é uma figura de linguagem aqui. O senhor Tatié não estaria inventando isso, mas talvez na compreensão moral dele, o quadro que ele viu, nós, no Espiritismo, no Self, temos curso de educação mediúnica, e lá nós aprendemos que a comunicação do mundo espiritual para o mundo material depende do médium. E quanto mais evangelizado o médium, quanto mais espiritualizado o médium, melhor é a comunicação, mais verdadeira é a comunicação que ele vai passar do plano espiritual, mais precisa, porque quanto mais distante da espiritualidade, quanto mais preso à matéria, a viciações, a maus pensamentos, más atitudes, mais impregnado de coisas distantes da origem espiritual o médium vai transmitir. Então, ele dizia que uma bola de fogo. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi que o império inteiro ruiu, né? A Babilônia inteira ruiu. E a Babilônia tem, em Isaías e outros profetas, observações específicas, principalmente quanto à prostituição, porque era algo que saltava aos olhos naquela época. E quando falamos de Isaías, estamos falando do século 8 antes de Cristo. São quase 3.000 anos atrás, né? 2.800, 2.900 anos atrás. Então, ali foi a decadência e o fim daquele império, daquela grandeza que era a Babilônia. Mas, segundo o senhor Tatié, o doido das águas, ele disse que os deuses prometeram, olha, eram espíritos, né? Eram espíritos falando com ele, não eram deuses. Então ele diz, os deuses prometeram enviar um profeta. E André achou isso interessante ouvir. E o senhor Tatié disse, e esse profeta será maior que Moisés. Aí André ficou mais ligado no que ele viria a falar. E o senhor Tatié diz, ele será calmo, pacífico, será um cordeiro, ajudará a todos, mas será insultado.
Ele será humilde, mas irão condená-lo por distúrbio social. Ele amará a todos, mas quase todos lhe darão as costas. Olha, o senhor Tathier, conhecido como doido das águas, fazendo uma profecia, que não era bem uma profecia. Lendo a história toda, fica claro que ele era um médium, e não eram os deuses, mas espíritos que comunicavam a ele que era a chegada de Jesus que aconteceria, e que Babilônia era a terra. E André está com o pensamento fervendo de ouvir tudo isso, porque ele já convivia com Jesus e já tinha outras informações, já tinha uma iniciação moral, espiritual que Jesus havia passado, né? Então ele diz: e a Babilônia terá uma só língua. Quando nós estudamos na codificação de Kardec, nós vemos que a linguagem é o pensamento. Nós ainda, em provas e expiações e regeneração, ainda usaremos as palavras, a língua, mas o estágio após regeneração já é pensamento a pensamento. Ninguém fala mais. Então, é uma língua só. Você se comunica pensando, recebe um pensamento e devolve a resposta através de outro pensamento. Então, ele diz: Babilônia terá uma só língua. O profeta será o cordeiro que Deus enviará, será o Messias redentor. Olha como ele se expressa. O Messias redentor. Eu lembro do livro do comandante Edgar Armand. Que felicidade dele pôr a imagem de Jesus na capa, o Redentor. Porque aquilo, para quem estuda através daquele livro, não esquece jamais a missão redentora que foi de Jesus. Então, André saiu embevecido daquela conversa e ficou com ela. Dias após, encontrou o irmão e foi conversar com o irmão. Contou tudo para o irmão. O irmão é Pedro, o apóstolo. E Pedro tinha uma formação um pouco diferente. Pedro era muito calado, muito preciso, muito cético. Pedro disse: André, esquece esse doido das águas. Todo mundo conhece, sabe das doidices dele. Certa noite, eu tive que sair do barco para conversar com ele, porque ele queria nadar no Mar da Galileia, de um extremo ao outro. E eu não deixei, conversei com ele e convenci para que ele fosse para casa. Então, esquece tudo que ele falou, André. Mas André não conseguia esquecer, porque aquilo que ele ouvira penetrou e ficava ruminando por dentro. Ele sabia que aquilo era verdade, mas como ele poderia acreditar se o homem era conhecido como doido das águas? E assim, na primeira oportunidade com Jesus, nos encontros que os 12 tinham com Jesus, ele diz a Jesus: Jesus, como deve ser nossa solicitude? Como agir com os outros? Independentemente de como os outros agem conosco. Jesus já sabia do ocorrido, porque Jesus tem essa capacidade de se deslocar no tempo, espaço e participar das coisas. Jesus diz a André: André, todo instante estamos nos comunicando, um com o outro, um com todos, todos com um, vários com vários, mas todo instante estamos nos comunicando. E se agrada
nós prestamos mais atenção. Somos mais tolerantes e pacientes com quem está falando, porque foi o que aconteceu. André estava gostando do conteúdo, porque era do seu interesse, e não se deu conta do tempo que levou e ficou ouvindo cada frase, cada palavra do Senhor Tati. Então, diz Jesus, aprendemos com o que ouvimos e quanto mais atenção dermos, mais desenvolvermos a capacidade de amar. E foi exatamente o que João fez. Então, dar atenção vai ajudar a desenvolver a capacidade da paciência. Se o interesse não agrada, nós também demonstramos pelas nossas expressões que a pessoa não está acompanhando o raciocínio. Agora, se estamos com uma pessoa com alguma deficiência, não podemos demonstrar que não temos paciência de ouvi-la, porque às vezes ela precisa desabafar. Mas o comum é as pessoas expressarem que não estão gostando, não estão concordando com aquilo que ouvem. Então, aquele que fala percebe e encerra rapidamente aquilo que vinha falando. Mas, às vezes, ele teria uma necessidade íntima e estava aguardando o momento de expressar. Precisamos ter essa sensibilidade, André, para ver se não podemos ser úteis. Então, a solicitude que você tiver com quem quer que seja, só vai fazer luz na sua vida. A solicitude vai ser acompanhada e você só poderá receber do Pai mais luz na sua vida. Solicitude é apoiar através de gestos, através de palavras, através de convidar para um café. Oh, você está falando que é um café, uma água. Gestos, né? São pequenos gestos humanos que a outra pessoa, ainda que esteja num assunto que não lhe agrada, vai admirar em você os gestos do evangelho que eu estou trazendo e vai fazer um novo roteiro nas suas vidas. Então, a tua vivência daquilo que eu trago, daquilo que eu falo, vai ser vital, importante para amadurecer a outra pessoa. E André bebia cada palavra de Jesus. O exemplo que você pode dar, André, é a maior força para o aprendizado do falante, do comunicante com você. Então, exemplifique as coisas que eu venho trazendo, que eu venho falando, que eu venho ensinando. Vai falar mais forte do que qualquer palavra que você pudesse expressar. E André vai assimilando o conteúdo. Porque a pessoa que te ouvir, André, e ver os seus movimentos, os seus gestos, todas dirão: que dignidade tem esse André? Que homem exemplar é esse André? Quanta paciência tem esse André? Então, André, essas são as luzes que Deus nos dá. Nós precisamos só acendê-la. O acender é praticar. Saber ouvir, nós já falamos disso, mas Jesus acrescenta dessa vez. Ele diz:
Saber ouvir é a transição do bom aluno para o mestrado. Ouvir com paciência é a atitude que se espera do aluno. Ouvir com paciência é a atitude que se espera do aluno. Agora, saber ouvir é a transição para se tornar mestre. É o mestrado, é o pós do curso de qualquer faculdade que tenha feito. É o mestrado, disse Jesus. E os mestres, os mestres, podemos ouvir a verdade de pessoas ditas ignorantes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que uma pessoa sem nenhum saber, sem nenhum conhecer, sem nenhuma experiência, pode trazer verdade para qualquer um de nós. Aí André começou a não entender, como assim? Aí Jesus diz, porque a verdade não é domínio dos homens, nem dos anjos, nem dos mestres. A verdade só pertence ao Pai, ao nosso Pai, a Deus. E Ele pode fazer uso até de uma pessoa sem conhecimento nenhum, de uma pessoa com deficiência, qualquer que seja, mental, moral, intelectual, até dos animais, para fazer chegar a você a verdade. Nós só precisamos estar atentos, porque todos os dias, muitas vezes, vai ocorrer um dia, várias vezes, as mensagens chegarem para nós decifrarmos no nosso dia a dia. Às vezes você vai ler um trecho do Evangelho com atenção e vai entender. Às vezes você vai ler uma lição do livro Pão Nosso, Vinha de Luz, qualquer desse, Sinal Verde, e ali vai estar, se não a lição toda, um parágrafo, uma frase, uma oração, e vai dar um despertar. Isso que Jesus quis dizer. A verdade, Deus a manifesta da forma que Ele julgar que deva manifestar. Seja ouvindo uma palestra, assistindo uma aula, lendo um livro, encontrando alguém, conversando com esse alguém, recebendo uma ligação telefônica. A verdade vai chegar para pontos que nós precisamos compreender. E ela vem certa, disse Jesus. E Jesus conta uma história para fixar essa lição que ele passa, esse aprendizado novo. Então, contou Jesus para os apóstolos, para André diretamente, mas para todos. E para nós. Porque hoje nós estamos acessando essa lição. Uma jovem senhora, viúva, se apegou à sua gata. Ela não pôde ter filhos. Quando estava com o marido, compartilhavam os planos do casal, da família deles. Sem o marido, o apego foi direcionado para a gata, que também não podia ter gatinhos. Ambas vieram viver uma vida na Terra e não podiam fazer uso da maternidade. Os motivos não vêm ao caso, nem sabemos. E
as lições de Deus chegam sempre para nós. As verdades sempre batem à nossa porta para que possamos clarear, fazer luz, como disse Jesus a João, a André. Cada vez que viver o Evangelho, você está fazendo luz para você, os seus caminhos vão ficar mais iluminados. E bateram a porta dessa jovem senhora viúva. E ofereceram para ela 2 meninas, tinham pouquíssimo tempo de vida, porque a mãe morrera no parto. E ela, não. Tenho muitas atividades, não vou conseguir criar, educar, encaminhar essas meninas. E dispensou. E passaram-se os dias. E ela, naquela vidinha confortável dela, saía, fazia umas compras, voltava para casa, visitava uma pessoa, visitava outra, tomava um café com um bolo, aquelas coisas mais normaisinhas assim. Até um dia que ela deu por falta da gata. Não viu a gata o dia inteiro. E chamou um dos empregados. Você viu a gata? Não. Pois amanhã quero que todos vocês, todos os empregados, saiam e vão procurar onde está a minha gata. E no outro dia, saiu aquela caravana de empregados dela, 8, acho, cada um numa direção, e passaram quase o dia inteiro. No final da tarde, vieram até ela, que encontraram a gata num terreno na periferia da cidade. E ela foi até o local para pegar a gata, porque os empregados não conseguiam pegar. Ela não deixava nenhum deles tocá-la. Aí a senhora foi até lá, já era crepúsculo daquele dia. E ela viu uma cena que a deixou imóvel. E as lágrimas rolavam pelos seus olhos. E o coração estava apertado. Porque a gata viu ali uma ninhada de gatinhos cuja mãe fora morta por um animal que quis atacar ela e os filhotes, e ela os defendeu até a morte. Com o grito dela, alguém correu e o animal foi embora. E a gata dessa senhora os adotou, todos. E lambia um e puxava o outro, como se espera de uma mãe gata com os seus filhotes. E a senhora, quando viu aquilo, o arrependimento bateu na hora, no seu pensar e no seu sentir. E ela pegou a gata e toda a ninhada e levou para sua casa. No outro dia, foi procurar as 2 meninas, que ainda não haviam sido adotadas. E as adotou. E aí diz Jesus, o Pai misericordioso não podia deixar aquelas 2 meninas abandonadas. E através da gata, ele fez a senhora reconsiderar
a sua rejeição. Então, dessa lição, para nós, o que precisamos estar atento é que sempre, sempre, sempre os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, Jesus, os bons espíritos, sempre estão nos alertando, sempre estão nos mostrando oportunidades de ações redentoras. Sempre. Nós é que precisamos ter os olhos mais abertos, o vigiai que disse Jesus, para aproveitar essas oportunidades. Essas bênçãos são derramadas todos os dias em cada um de nós. Cada um na sua necessidade, no seu momento espiritual, mental, intelectual, mas todos nós, nenhum de nós está desamparado. Por mais rebelde, por mais cruel que seja, está amparado. Se quiser mudar, ele vai ter todas as condições e o apoio para fazer isso. Então, fiquemos atentos. O mundo de hoje, as pessoas estão muito necessitadas. Não é só os doentes com a pandemia, mas é a falta de trabalho, a falta de alimentos, a falta de com quem conversar. Nós precisamos estar atentos se estamos negligenciando um distanciamento sem perceber. A falta de solicitude com aqueles, principalmente, mais perto de nós. Dar um abraço inesperado, quando você mora no mesmo ambiente, pode, não pode? Vamos respeitar a pandemia, que o negócio é feio. Mas ligar inesperadamente, mandar um bombom, hoje se entrega de tudo, né? Você compra tudo pela internet e chega, mandar uma rosa. Isso são atitudes solícitas. Essa é a solicitude que André pediu e Jesus mostrou. Nós temos tantas formas, tantas oportunidades. O SELF mesmo, através da União Assistencial Espírita André Luiz, um trabalho social de cestas básicas. Tem homens que já não têm mais o pudor, né? Já expressam abertamente que não conseguem trabalho, não conseguem levar alimentos para dentro de casa. Não vamos deixar perecer em casa, né? Vencer, estragar. Há muitos, muitos necessitados. E da alma também. As preces, as vibrações. Há muitas pessoas precisando se consolar. Divulgar trabalhos como esse e outros, para que as pessoas tenham ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos, de um momento de serenidade, de reflexão, que consiga sair fortalecido, esperançoso, porque os dias estão difíceis. E o Brasil hoje é o número 1 no mundo. Os hospitais particulares estão lotados. Então, há o que fazer, há como ser solícito. O campo, a seara de Jesus é o planeta. Sempre tem o que fazer. Então, que fixemos essa lição, que aproveitemos as oportunidades, que enxerguemos melhor a partir de hoje, que enxerguemos melhor a partir de hoje as oportunidades de agirmos em solicitude.
Se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Senão, eu me despeço em paz, que Jesus possa estar em nossos lares. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Nós vamos, então, refletir, né, durante a semana sobre o nosso papel diante da sociedade, buscando ver, todos nós somos instrumentos, né, na mão de Deus, então que sejamos mesmo esse vagalume que vai levar luz para as pessoas, né, que precisam um dos outros aqui, nós precisamos tanto. Então vamos, nesse instante, fazendo esse trabalho, né, de amor, porque cada um de nós tem um poder tão grande de ajudar através do nosso pensamento, que é uma energia poderosa, que sendo canalizada para o bem, é capaz de realizar tantas coisas maravilhosas. Então vamos unindo a nossa mente, unindo os nossos pensamentos, com aquele objetivo de servirmos a Jesus nesse instante, de doarmos o nosso amor, as vibrações que saem de nós, qualificadas em forma de paz, de equilíbrio, de fé, de força, de coragem, de bom ânimo, de resignação, de paciência, de esperança. É isso que todos nós precisamos, não é? Abastecer os nossos corações com tudo isso para que possamos estar atentos ao amparo divino, para que possamos estar atentos para que nós também possamos ser esse amparo na vida de alguém, como alguém já é na nossa vida. E assim, Jesus querido, nós te oferecemos o nosso coração, para que possam todos unidos, a toda a espiritualidade, envolver o nosso planeta em vibrações de paz, em vibrações de confiança, para que esse terror possa ser substituído pela esperança, pela fé, pela responsabilidade, para que todos possamos estar atentos ao nosso comportamento e fazermos aquilo, Jesus, que o Senhor espera de nós. Mestre querido, derrame as suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos familiares, sobre toda a humanidade, para que possamos aprender a sermos fraternos, a ter esse olhar solícito ao nosso próximo e também a nós mesmos. Olhar para dentro de nós e perceber as nossas necessidades, perceber que tantas vezes tomamos atitudes ou ainda temos alguns hábitos que não servem mais para nós. Então que tenhamos essa coragem de enxergar e a força de modificarmos. E assim, Mestre Jesus, que a tua luz seja levada a todos os lares do nosso planeta, levando o entendimento, a paz, a harmonia, a compreensão, levando, Senhor, a saúde aos doentes, a esperança aos desesperados, a fé aos desanimados, a lucidez a todos aqueles que estão indecisos. Jesus querido, que tenhamos essa força para passar por esses momentos decisivos de aprendizado, que com os nossos corações unidos em oração, possamos a cada dia vencer esses desafios que são apresentados não como castigo, mas como despertar, crescimento, para que possamos nos tornar espíritos melhores. Que Jesus esteja presente no coração de cada um de nós,
nos amparando, nos sustentando, para que esta semana possamos permanecer unidos a Jesus. E assim, quando nos sentirmos, às vezes, tristes ou desanimados, que nos recordemos da figura de Jesus sempre ao nosso lado, que nos recordemos das lições que o Mestre nos deixou e levantemos a cabeça na certeza de que Jesus está de mãos dadas conosco. Muita paz a todos. Que assim seja.